Começou. Então tá, continuando então, né? Então agora a gente vai entrar numa parte que é mais familiar, né? Então vai ficar mais tranquilo agora, tá? Então a primeira coisa que eu quero mostrar é como que a equação de Boltzmann ali, né? Essas distribuições, a dinâmica dessas distribuições de velocidade, elas vão levar às equações tradicionais aí da dinâmica de fluidos, que são satisfeitas pelos campos hidrodinâmicos, né? Densidade, velocidade, temperatura. Tá? Aliás, já adiantando, né? Aquelas que eu falei lá no começo, né? As variáveis fundamentais do Lattice-Boltzmann, aquelas populações lá, nada mais são do que, vamos dizer assim, versões discretizadas dessas distribuições de velocidades, tá? Toda essa discretização e por que pode ser feita essa discretização aí, a gente vai entender depois. Mas por enquanto vamos olhar tudo no contínuo, tá? Então, fluido dinâmica. Então, o que eu vou fazer é usar aquelas propriedades da integral de colisão, que é o termo que aparece no lado direito da equação de Boltzmann, para deduzir equações de balanço, tá? Para os momentos hidrodinâmicos. Então, parece complicado, mas na verdade é bem simples, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Então, a primeira equação de balanço que eu vou deduzir é balanço de massa, tá? Então, veja, então, o que eu tenho aqui? A equação de Boltzmann, tá? E esse termo entre parênteses é o lado, os termos que aparecem do lado esquerdo da equação de Boltzmann, e aqui a integral de colisão, que é o termo da direita, e eu integrei os dois lados da equação de Boltzmann, tá? Multipliquei pela massa e integrei nas velocidades, tá? Nas velocidades, mas tudo isso aqui num ponto, tá? Então, a variável R, ela tá livre, tá? Estou integrando, somando só as componentes de velocidade, tá? Então, tudo que depende de R aqui pode sair daqui, né? Toda dependência que é só em R pode sair das integrais, tá? Só precisa manter os termos que dependem das velocidades. Então, aqui, e a propriedade lá de conservação local de massa, por conta das colisões, garante que esse termo é zero, portanto, tudo isso aqui tem que ser zero. Então, qual que é a ideia? Agora, a brincadeira é a seguinte, a gente vai fazer as integrais, né? As integrais aqui de cada lado. Então, vamos devagar para começar, tá? Então, a primeira, que é envolvendo a derivada temporal. Ora, o tempo é uma das variáveis independentes, né? Então, ela sai da integral e você fica só com a integral de massa vezes a função de distribuição naquele ponto. Isso aqui a gente já viu é a densidade. Então, esse primeiro termo nada mais é do que o d ρ dt, né? D, a densidade dt. O segundo termo é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque tem um m vezes xi, tá? Então, essa dependência de xi, ela não pode ser integral. No entanto, o gradiente aqui é a derivada espacial. Tá? O gradiente pode sair. Tá? Então, tira o gradiente da integral. E o que fica aqui é a integral de m xi. Então, é massa vezes a velocidade vezes a distribuição. A integral disso a gente já viu que é a densidade de momento. Né? O ρ vezes u. Então, fica esse termo todo aqui, ele vira o divergente de ρ vezes u, certo? E por último, aquele termo ali. Então, esse é o mais chato de todos, né? Porque você tem um gradiente, só que agora o gradiente é na mesma variável que a variável de integração, né? O gradiente em si. Então tá, lembra, isso eu enfatizar mais uma vez, tá? O G é um termo que é uma força externa por unidade de massa. Tá? Então, ele não tem nada a ver com as colisões, são forças, né, externas. E não depende, por isso não depende das velocidades. Pode depender da variável espacial, mas não das velocidades. De modo geral, você talvez possa pensar em algum contexto, mas de modo bastante geral, né, é um campo espacial somente. Então o G sai da integral, mas o gradiente ele sobra e aí você precisa usar um teorema. É uma integral por partes aqui, eu não lembro se é o teorema de Green ou de Stokes, não. Mas é uma integral por partes onde você pode transformar essa integral do gradiente da função numa integral no contorno. E o ponto é que o contorno desde que ele feche, né,
a superfície, o volume, ele é arbitrário, então a gente pode fazer o contorno para infinito e a distribuição fora do domínio do fluido vai a zero, e isso aqui dá zero, tá? Esse termo desaparece da equação. Tá? É uma matemática aí, tá? Mas qual que é o resultado? Então, se você colecionar os três termos, essa equação, daí vocês provavelmente reconhecem essa equação, né? É a equação da continuidade. Então, é natural, né, que o balanço de massa, né, da equação de Boltzmann leva a equação da continuidade da dinâmica de fluido. Próxima equação, agora a equação envolvendo o balanço de momento. Tá? Nesse caso aqui, né, para deixar a notação mais clara, é feita componente a componente. Né? Então, I e J aqui são componentes x, y e z desses vetores. Tá? A gente já sabe o que vai dar isso aqui, vai dar uma equação de balanço de momento, mas né, então é interessante fazer de novo a brincadeira aqui, ver, eu vou fazer um pouco mais rápido agora. Então, integrar cada termo. Então, novamente, né, por conta da conservação local de momento devido das colisões, esse lado é zero, tá? E esse lado a gente faz cada uma das integrais, tá? E vai aparecer os momentos hidrodinâmicos aqui. Então, por exemplo, esse aqui depende de si, mas a derivada temporal pode sair, então fica DDT dessa quantidade, e isso aqui a gente reconhece de novo, né, como nesse caso aqui a componente I, né, do campo do fluxo de momento. E fica, né, derivada ddt de ρ u componente I. Esse segundo aqui é a mesma ideia, tá? Só que vai aparecer uma quantidade nova, né, que a gente não deu um nome, tá? Então novamente, né, o gradiente espacial sai da integral, né, fica essa soma aqui, só que aparece um objeto novo aqui que tem a componente I e J, né? Isso aqui a gente não é nenhum dos momentos básicos, fundamentais, né, que a gente viu até agora, mas a gente pode dar um nome para isso aqui, eu vou chamar de π maiúsculo, tá? E é um tensor, né? Tem dois índices aqui. Por enquanto a gente sabe só que é uma quantidade com dois índices, mas as propriedades de transformação é fácil ver que é um tensor. As rotações aí das componentes de velocidade. E por último, o termo que tem a força, novamente, né, tem esse gradiente nas velocidades. Então, primeiro, você tira, né, as coisas que não dependem da velocidade integral, e o termo que tem o gradiente você faz uma integral por partes. E nesse caso aqui, né, quando você vai separar em dois termos, então o primeiro termo é aquele termo que tem a derivada, né, que tem o gradiente, que é o termo, esse aqui, então você transforma numa integral de superfície, e faz essa superfície a infinito e vai a zero. Então esse termo vai a zero. Tá? O que sobra é só esse, tá? Que tem essa função delta, né? Que mata a soma em J, então J tem que ser igual a I, e sobra só o menos ρ, então sobra a integral de M, né, da massa vezes a função, multiplicado pelo GI. Isso é a equação de balanço de momento. E, né, já sabendo como no contexto da hidrodinâmica tradicional, a gente sabe que a quantidade que tem que aparecer aqui é o tensor de fluxo de momento, né? A equação de Cauchy. Tá. Por último, o balanço de energia. Eu acho que a gente já sabe como fazer, então eu vou passar um pouco mais rápido. Novamente, isso aqui é zero, e a gente vai fazendo as integrais. A primeira, a parte temporal, é fácil, né? Sai da integral, aparece a densidade de energia cinética. O segundo termo aqui novamente parece um objeto novo, né? Uma coisa né? Uma energia cinética multiplicada por uma velocidade. Né? Esse cara a gente dá um nome novo, vai ser esse vetor Q. A gente já vai ver o que é esse vetor Q aí. Mas é um fluxo de energia, né? Obviamente. Né? Um fluxo é sempre, né? Uma coisa vezes a velocidade vai dar um fluxo da coisa, né? Então, é o Q. Então, divergente do Q.
E, novamente, é o mesmo truque aqui, a integral por partes, o termo que tem o gradiente nas velocidades some, e sobra só esse, mas esse aqui é fácil, né? Esse aqui a gente reconhece que é o m vezes xi, é o ρ vezes u, e só que está com um produto escalar aqui pela força externa, então menos o GU. Essa é a equação que aparece para o balanço de energia, e esse vetor aqui que apareceu aqui é um vetor de fluxo de energia cinética, né, como eu falei. Velocidade vezes a coisa dá o fluxo da coisa. Então, a gente vai separar já as diferentes contribuições, né, tanto do tensor de momento quanto desse fluxo de energia cinética. Tá? Então, colocando só, então é isso que eu vou fazer agora. Né? Então, vamos analisar primeiro aquele objeto novo que apareceu, o π maiúsculo, né? As componentes de J. Bom, então, a separação de componentes sempre é feita assim, pensando, lembra que a velocidade de cada molécula, ela pode ser separada em duas partes, né? A velocidade de fluxo, né, com a qual aquele elemento de volume se move no espaço, mais a velocidade da molécula nesse, vamos dizer, no referencial, né, do fluxo, que é aquela velocidade térmica ou velocidade peculiar. Então, daqui para cá, a única coisa que foi feita foi escrever o xi como U mais C, né, então componente, né, componente I, componente J. E aqui você pode desenvolver esse produto e usar aquela propriedade que é integral do C zero, né? Por definição. E aí os termos cruzados aqui somem e esse cara separa em duas componentes. Tá? E a primeira a gente reconhece, né, imediatamente, esse é o fluxo convectivo, né? Que envolve só a velocidade macroscópica. E essa outra parte aqui, a gente já intui, né, que vai ser o, a parte do tensor de pressão, né? Vai ter um tensor de estresse, ou tensor de pressões, ou tensor de estresse, né? Os dois termos são usados. E o fluxo de calor é a mesma coisa, só que a separação agora é um pouquinho mais chata, que é um termo de terceira ordem, né? Mas tá, então o quadrado é isso aqui, e o XJ separa em dois componentes, e mais uma vez, né, você desenvolve diversos termos aqui são zero, né, e o que sobra é o fluxo convectivo de energia, tá? Rho e U, tá? No caso aqui a componente J. Um termo aqui que é meio que esquisito, né? Uma energia cinética térmica multiplicado por uma velocidade térmica. Então isso aqui a gente vai ver é a difusão, né? Um termo de difusão térmica. E esse aqui é o mesmo que aparece aqui, né? Então, uma das componentes do tensor de fluxo de momento aparece aqui. Então, esse aqui é tipo um termo dissipativo, né? Então, a gente reconhece dali de cima do fluxo de uma das componentes do fluxo de momento. E agora a gente vai juntar tudo, tá? Nas equações. Não, ainda não. Tá, ainda não. Vou ainda escrever, vou introduzir mais notações. Né? Então, como eu falei, então essas partes aqui, né, essas partes específicas de cada uma daquelas quantidades, a gente vai dar nome. Tá? Então, esse aqui é o tensor de pressões, esse aqui é o tensor, é o vetor de calor, né, a difusão de calor. E, né, resumindo a história, aquelas quantidades novas que apareceram podem ser escritas separadas dessa forma, tá? Onde os termos fundamentais aqui são esses dois, né? Tensor de pressões e o vetor de difusão de calor. E eu vou passar a escrever isso aqui usando uma notação abreviada, né, não componente a componente, né, tensorial, né, então eu acho que entende-se isso aqui, né, não é muito, é um pouco ambíguo, né, sei lá, mas tem que lembrar que o P é um cara que tem dois índices, né, o π também, só que o Q é um vetor só, né, mas a gente lembra e entende. Então, o produto escalar entre um vetor e o tensor é um outro vetor. Finalmente, então, ainda não. Eu tô esperando aqui aparecer o slide com as equações, né, hidrodinâmicas, eu tô esquecendo de outras coisas antes. Tá, pessoal, nota, o nosso tensor de pressões, ele é um pouco esquisito, né?
Você vê, ele tem só uma parte envolvendo essas velocidades térmicas, ou melhor dizendo, ele tem só a parte cinética, não tem nenhuma parte, nenhuma contribuição aqui de forças intermoleculares, né? O que eu quero dizer é o seguinte, se você... Tá, isso é uma característica isso é resultado das suposições ali que entram na equação de Boltzmann. Então, se você olhar lá no LAMMPS, por exemplo, o tensor de pressões, ele tem aquele termo ali que eu mostrei, tá? Que tem essas velocidades térmicas, mas ele tem um segundo termo, que envolve essas forças aqui, ó, as forças em cada átomo multiplicado pela componente, tá? Esse é o chamado termo virial, né? Então, essas forças aqui vai entrar as forças de longo alcance, né? São todas as forças que não são então, não, o que eu quero dizer, essas forças não estão contempladas ali na teoria de Boltzmann, né? Então, na verdade, a equação de Boltzmann ela está descrevendo um gás ideal, certo? Onde todo o transporte de momento ali entre os elementos de volume é dado por esse termo de cinético aqui. Então, é bom explicar isso, né? Então, a equação de Boltzmann, a teoria cinética, ela é uma teoria construída para gases rarefeitos, né? Gases que se comportam, têm um comportamento muito próximo de um gás ideal, tá? Se você precisar fazer simulações, se você precisar estudar fluidos densos, né, ou líquidos, já não serve. Por quê? Porque vai ter que ter esse outro termo. Na verdade, então, eu estou citando aqui o paper os trabalhos do Irving Kirkwood, eles que deduziram, né, então, uma série de artigos deles, né, que eles deduzem todas essas fórmulas aí, e lá eles falam, então, veja, você sempre tem os dois termos. No caso de gases, o termo cinético ele domina. No caso de líquidos, o outro termo que domina, né? A contribuição para o tensor de pressão. Na verdade, aqui a pressão é o traço, né? Um terço do traço do tensor de pressão. Então aqui estão separadas as duas componentes. Então, o termo cinético ele dá origem, de fato, a uma equação de estado, né? Que relaciona aqui a pressão, temperatura, a volume ou densidade, né, com de um gás ideal. Então, todo comportamento que difere de um gás ideal, ou melhor, quando o comportamento de um gás ele difere de um gás ideal, isso é devido à presença dessas forças intermoleculares. Né? Quando eu falei, essa parte aqui domina, né, para líquidos. Tá? Então, aqui a gente já começa a ver a primeira das razões de por que a gente vai abandonar, né, toda aquela complicação embora eu tenha gasto um tempo aqui explicando, né, aquela integral de colisão e todas aquelas hipóteses que vão para deduzir aquele termo, mesmo, né, com toda aquela complicação, a teoria ela ainda está restrita, né, aquelas suposições que você precisa fazer para conseguir chegar numa expressão para integral de colisões, elas restringem a teoria a esse caso de gases rarefeitos, tá? Então, nem faz sentido a gente tentar insistir, né, em manter aquela formulação complicada e, né, trazer para um contexto né, de coisas que a gente quer descrever, né, gases densos e fluidos densos e líquidos, né, então, já não vai servir, tá? Vai aparecer mais coisas depois. Então, lá no começo eu falei, acho que não tinha como ficar claro isso, né, que não é uma transição que segue uma linha né, dedutiva, assim, né, para você sair da dinâmica molecular e chegar no método de Lattice-Boltzmann. Na verdade, tem uma quebra aí no meio. Né? Então, envolve, vamos dizer assim, a construção ela é meio, vamos dizer, semi-empírica. Já vai dar para entender melhor isso aí depois. Tudo bem? Então tá. Então esse aqui é só para chamar atenção, né? Então para dizer por que o nosso tensor de pressão não tem esse termo do virial, tá? Porque não tem, a gente descartou essas forças intermoleculares, né, de longo alcance. Então, como eu falei,
na equação de Boltzmann, essas interações intermoleculares, vocês só são levadas as interações de curto alcance que podem ser tratadas daquela forma ali, como que levando a colisões, né, eventos instantâneos, cujo único papel é fazer essa termalização, prover o fluido com um mecanismo de termalização. Esse é o papel das colisões, então, de redistribuição de energia entre os graus de liberdade do fluido. Fora isso, o que foge disso não está incluído. Então, voltando, né? Finalmente, aqui aparece... Então, colecionando todos os termos, né, e as definições que introduzi aí, as equações de balanço que resultam são essas. E essas são as equações de balanço que a gente está acostumado da fluidodinâmica tradicional, tá? Então, a moral da história é que elas estão embutidas ali na equação de Boltzmann, né? Só que agora você tem essas expressões microscópicas, né, para os tensores de pressão e momento, tá? Então, ainda não tem relações constitutivas aqui, né? Então, a relação, na teoria macroscópica, você pode até deduzir, né, essas formas gerais aqui, mas você precisa completar o sistema relacionando agora o P, né, o tensor de pressão e o vetor de calor com as variáveis hidrodinâmicas para fechar o sistema, né? Esse é o papel das relações constitutivas. No contexto aqui, partindo da teoria de Boltzmann, não. A gente já tem uma expressão microscópica para essas quantidades. Tá? Então, a gente pode deduzir as relações constitutivas a partir da teoria cinética, tá? A princípio. Então tá, então aqui algumas formas diferentes da equação, ali estava em termos da energia cinética total, aqui está só em termos da energia térmica, né, onde você desconta, né, o fluxo, a velocidade descontada do fluxo, e como essa energia aqui está relacionada com a temperatura, você pode transformar isso aqui em uma equação para temperatura, tá? Então, só para mostrar aí como é que é, diferentes formas das equações. Então, como eu falei, né, o objetivo agora vai ser o seguinte, bom, dado que a gente resolve a equação, dada uma equação a pergunta que a gente quer responder é assim, dada as soluções para a equação de Boltzmann, o que está acontecendo com o fluido, tá? Então, a primeira das soluções da equação de Boltzmann que a gente vai estudar são as soluções de equilíbrio. Né? O que é equilíbrio? E depois a gente vai ver o que acontece quando você tem desvios do equilíbrio. Tá, então isso aqui é só para enfatizar esse ponto, né? Então, veja, isso aqui está embutido lá na equação de Boltzmann. No entanto, tudo isso aqui, todos esses campos hidrodinâmicos, essas equações não tem como você resolver elas estão sendo satisfeitas, mas a única maneira de você ter o valor dos campos hidrodinâmicos é conhecendo, né, a função de distribuição em todos os pontos do fluido, então fazendo aquelas médias antes, tá? A variável dinâmica é o F, tá? Você tem que resolver as equações para o F. Oi? O que aconteceu? Bom. Então, o que são as soluções de equilíbrio? Bom, por definição, as soluções de equilíbrio são soluções F0, tá? Vou chamar F0 vai ser uma função de distribuição que é uma solução de equilíbrio. Ela faz com que o termo de colisão se anule, tá? Não a integral dele, mas o próprio termo de colisão se anule e, portanto, para essas soluções, elas têm que satisfazer essa equação aqui, tá? Com um zero desse lado, tá? Essa é a definição das soluções de equilíbrio. E esse é um caso que dá para resolver, né? Dá para encontrar essas soluções de equilíbrio para a equação de Boltzmann. Então, o resultado é esse aqui. Eu vou enunciar, né? Não vou deduzir, mas é um teorema, né? Então, qualquer função com essa forma aqui, essa forma gaussiana, né, nas velocidades, né, sejam quaisquer os valores dessas constantes aqui, né, são constantes arbitrárias, C, B e A, tá? Elas têm essa propriedade que elas fazem a integral de colisão se anular, tá? Como aquelas relações dos momentos hidrodinâmicos, né, o cálculo dos momentos hidrodinâmicos a partir das funções de distribuição geral, ele tem que valer tanto para a solução de equilíbrio quanto para, né, de modo geral, a gente pode trocar, né, a gente pode escrever
Então, isso aqui tem que ser consistente, né? Então, se você tirar a média, né, na massa, tem que dar a densidade. Se você tirar a média com essa distribuição na velocidade, tem que dar o fluxo de momento. E se você tirar a média com a energia, tem que dar a densidade de energia. Então, a gente pode trocar, né, essas constantes arbitrárias pelo valor local dos momentos hidrodinâmicos. Tá? É só uma troca de parâmetros para isso aqui ser consistente com o cálculo dos momentos hidrodinâmicos. Então, essa aqui é a expressão geral da solução de equilíbrio, tá? Enfatizando aqui que, né, essa propriedade da integral de colisão se anular para essa função é válida mesmo que os campos aqui de pressão, temperatura e densidade variem no espaço, tá? Então, a variável espacial não tá livre ali na equação de Bose, tá? Então, vamos ver a cara, né, algumas propriedades dessas funções de equilíbrio. Então, em primeiro lugar, né, isso aqui é uma propriedade que vale de modo geral, né, o valor médio. Agora eu vou, para abreviar um pouco, eu denoto assim, o valor médio, tá? Zero significa no equilíbrio, então, com a função de equilíbrio. Da velocidade térmica é zero, já era de modo geral e vai ser também para equilíbrio. Agora, um módulo, tá? Isso aqui é um módulo, então isso aqui é C, raiz de C escalar C, tá? Como eu falei, o módulo, ele não é zero, né? Então, o módulo agora, se você fizer, essa integral você pode fazer, né, na mão, tá? É uma integral gaussiana vezes vezes C. E dá isso aqui. Então, a velocidade térmica média, ela varia com a temperatura nessa forma aqui, ó. Então, a raiz da temperatura. A velocidade, a média do quadrado da velocidade térmica varia assim com a temperatura. Esse processo são propriedadezinhas básicas da função, né? Isso aqui, ó, né, isso aqui é a própria definição, né, da temperatura, né, que agora no equilíbrio. Então tá, uma outra propriedade bastante útil, né, se você quiser deduzir as formas que vão aparecendo, é essa aqui, né, que qualquer função de grau ímpar, né, vai ser sempre zero, porque é uma função de grau ímpar vezes uma gaussiana que tem essa, que é simétrica, né, em cada componente. Então vai ser sempre zero. Isso aqui é bastante útil, né, para deduzir algumas formas. Então, só para vocês terem algumas ideias, se você colocar os valores de massa aqui correspondentes a certas espécies moleculares, você consegue ter uma estimativa, né, da velocidade as velocidades médias ali das moléculas, né, daquele gás, né, que dependem só da massa. Então, por exemplo, para o hidrogênio, então, se você calcular o módulo, né, o médio do módulo, as moléculas elas estão se movendo ali dentro do gás com uma velocidade média de 1.600 metros por segundo, né? Super rápido. Óbvio que ela difusão não é nessa velocidade, então isso não significa que ela, né, vá em um segundo ela ande tudo isso no espaço, porque lembra, ela vai colidindo, né? Então, na verdade, o tanto que ela anda entre cada colisão, que é o livre caminho médio, né? Que eu não mencionei aqui, né? Mas é uma quantidade também, um conceito bastante importante na teoria cinética. Ele é bem curtinho, né? Então, é um movimento ali browniano dentro do gás, né? Browniano, entre aspas, né? Já uma espécie com uma massa maior, ela se move mais devagar. Então, veja, né? Então, a velocidade, ela depende só da temperatura. Depende da temperatura e da massa, tá? Então, uma massa maior, para a mesma temperatura, aquela espécie vai se mover mais devagar do que uma espécie com uma massa menor, tá? Isso aqui, esses valores aqui são para, né, condições normais, né, de temperatura e pressão. Tá, só para entender, talvez, isso aqui a gente aprende, né? Um pouco disso aqui a gente aprende até no ensino médio. Aqui, ó. Então, como que é a cara da função, né? Se você plotar, né? O histograma, né? Esse histograma aqui. Primeiro, ela separa nas componentes, então você pode analisar separadamente a distribuição para componente x, y e z, tá? Dada por essa expressão, é igual para cada uma delas, né? Só troca o x, né? Se quiser o y, você põe y. Então é uma gaussiana, tá?
E à medida que se aumenta a temperatura, a gaussiana se espalha. Então, quer dizer, uma temperatura mais baixa, a velocidade, você tem as partículas estão numa região de velocidades baixas. Tá? À medida que se aumenta a temperatura, aumenta a probabilidade de você ter partículas com velocidades mais altas. Tá? Mas ainda, né, veja que boa parte da área aqui ainda está na região de baixa velocidade. Né? Então, isso aqui faz todo sentido. Né? Você aumentou a temperatura, aqui essas unidades estão meio... Não pus umidade, né? Está arbitrário. Né? Vai derretendo aí a gaussiana e você tem mais partículas mais rápidas. Uma outra maneira de ver, que geralmente aparece até com mais frequência, é você ver a distribuição do módulo da velocidade. Então, não componente a componente, né, mas do módulo. Então, você só transforma a probabilidade aqui de um dxi você integra nos ângulos, né? Então fica a probabilidade numa faixa de módulo de velocidade. Daí tem essa cara aqui, né? E vai ter um comportamento tão interessante, né? Embora a gaussiana aqui mostre um pico no zero, você vê que o módulo de velocidade zero é bem pouco provável, né? Então você nunca vai ver partícula parada. Então você tem uma concentração, um certo valor médio aqui, tá? E vai esse rabo, né? O rabo da distribuição vai crescendo à medida que você aumenta a temperatura. Ah, isso é intuitivo também, né? O que mais que eu tenho para comentar aqui? Bom, é isso aí. Então, essas são as soluções de equilíbrio. Então, a pergunta também agora que a gente pode fazer é a seguinte, tá, como que fica aquelas quantidades lá, o tensor de pressão e o fluxo de calor, quando você calcula essas quantidades usando a distribuição de equilíbrio? Então, como é uma gaussiana, a gente sabe fazer todas as integrais. Então, a gente pode vir aqui, substituir, né, e fazer a integral, e né, você descobre, fazendo essa integral, que todos os termos são nulos, exceto o termo diagonal, né? X, X, Y, Y, Z, Z, tá? E os três são iguais, daí você chega nessa expressão aqui. Então, a pressão no equilíbrio, ela se reduz às componentes diagonais, que são dadas por ρRT, e ρRT a gente vai chamar, né, de pressão. Tá? Como são os três iguais? Por quê? Porque a pressão é definida, né? A pressão hidrostática é definida como 1/3 do traço. Né? Então você pega 1/3 do traço, mas os três são iguais, né? Dá ρRT. Tá? Aqui embaixo. Tá? Que é, como eu falei antes, né? É a fórmula do gás de Então aqui a gente já tirou, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, mas a gente chega, né? De fato, a gente chega na equação de estado para gases ideais. Tá? Mas ainda na solução de equilíbrio. Tá? Isso aqui vai valer, na verdade, vai valer de modo geral, mas na solução de equilíbrio, em particular, a gente consegue calcular, tá? Assim. Não é que isso aqui vai valer, a gente vai identificar sempre a pressão hidrostática como a parte, né, que aparece na diagonal aqui. E cara, que vai sempre ser esse ρRT aqui. Exceto quando você leva em conta forças intermoleculares, né? Então, para você para você ter fluidos com uma equação de estado que não é uma equação de estado de gás ideal, você precisa levar em conta forças intermoleculares. E o fluxo de difusão de calor é zero. Então, nas soluções de equilíbrio não tem fluxo de calor. Tá? Se você olhar, você pode cometer um engano aqui. Tá? Você pode entender, isso aqui tá, à primeira vista, você pode concluir o seguinte: olha, então, quer dizer, o que é se você lê isso aqui como relações constitutivas, né? O que é um fluido cujo tensor de pressão tem só a pressão hidrostática? O que é um fluido cujo vetor de calor é sempre zero, né? Você pode, então, um vetor de calor sempre zero, você não vai ter vai ser isotérmico, né? Um processo isotérmico, mas a pressão, quando ela se reduz só a parte de pressão hidrostática, significa que a viscosidade é zero, né? Mas não é isso, né? A história não é essa. Então, o que eu quero dizer assim,
você não pode... Então, essas daqui são as relações constitutivas de um fluido de Euler, ou seja, um fluido invícido, né? No entanto, não quer dizer que o contrário não é verdade. Não quer dizer que um fluido de Euler é um fluido cujas distribuições ali de velocidades locais estão em uma situação de equilíbrio. Não, não é isso. Essa conclusão é errada. Por quê? Então, talvez eu tenha confundido vocês aí com esse jeito de falar, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Veja, para você ver o que o fluido está fazendo, não basta você fazer, né, calcular isso aqui, calcular as velocidades médias. Você tem que lembrar que o F zero, ele não só tem que satisfazer essa condição de fazer a integral de colisão ser zero, ele também tem que satisfazer o lado esquerdo, o lado esquerdo da equação de Boltzmann, tá? E isso restringe bastante a forma dos campos hidrodinâmicos, tá? Você está entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Então não basta, né, aquela propriedade de qualquer função, né, com aquela cara gaussiana faz a integral de colisão ser zero. Mas não é qualquer função que ao mesmo tempo vai satisfazer a equação de Boltzmann. Então, para satisfazer a equação de Boltzmann, aqueles parâmetros que a gente identificou como temperatura, velocidade e densidade, eles têm que satisfazer o outro lado da equação. Isso é bem não trivial, né? Então, mas pode ser resolvido, e se você resolver, você vai chegar assim em conclusão. Então, as soluções de equilíbrio, os campos hidrodinâmicos das soluções de equilíbrio, eles têm essa forma bastante restrita aqui. Então, em primeiro lugar, a temperatura, ela não pode ser não pode ter um gradiente espacial, ela tem que ser uniforme no fluido inteiro. Então, uma solução de equilíbrio, você precisa ter uma temperatura uniforme. Se você não tiver um gradiente de temperatura, você está fora do equilíbrio. Por sua vez, o campo de velocidade, ele tem que ter essa forma aqui, ele tem que ser uma velocidade uniforme, mais uma rotação, né? Uma rotação. Então, esse ômega aqui seria uma rotação do fluido como um todo, tá? Um vetor ali no eixo de rotação, só que é um vetor constante. E, por sua vez, a densidade tem que satisfazer, tem que ter essa forma aqui. Então, essa aqui é a forma mais geral para uma solução estacionária de equilíbrio. Uma solução transiente pode ter outras formas, mas as soluções estacionárias têm que ter essa fórmula aqui. Isso aqui nada mais é do que as equações da hidrostática. Então, talvez é mais fácil de entender, só faz esse ômega zero, tá? Então não tem uma rotação. Então é um fluido que você pode estar numa velocidade uniforme, e o ômega zero, esses termos aqui somem, tá? E essa expressão que sobra para a densidade aqui, onde esse V aqui seria uma energia potencial, né? Cujo gradiente dá a força por unidade de massa, né? Então, potencial por unidade de massa. Então, por exemplo, se for a gravidade, tá, G, esse V aqui seria o GH, né? G vezes Z, né? Então, daria uma densidade que diminui exponencialmente com a altura. Tá, que tem um nome essa lei, eu não lembro o nome agora. Solução hidrostática desse tipo. E a rotação, se você adiciona a rotação, você vai ter sistemas adicionais, mas perceba que tanto essa translação uniforme e essa rotação uniforme é o que? É uma troca de referencial, né? Então aqui as soluções hidrostáticas, mas você pode estar olhando ela num referencial que se move em relação ao fluido ou roda, onde o fluido roda, por exemplo. Tá? É isso, é hidrostática, né, essencialmente. Tá? Então essas são as soluções de equilíbrio. Para descobrir o que acontece quando você sai do equilíbrio, que é quando acontece alguma coisa, porque no equilíbrio você tem essa situação hidrostática, a gente precisa saber como que a gente tem que buscar soluções de não equilíbrio para a equação de Boltzmann. Tá? E a metodologia para encontrar desvios de equilíbrio da equação de Boltzmann esse chamado procedimento aqui de Chapman-Enskog. Não sei direito como que pronuncia. Então tá, vamos tentar entender o que é isso aqui. Pessoal, então, isso aqui acho que é um pouco complicado. Então,
talvez seja vale a pena mencionar que os métodos assim usados em teoria cinética, eles são bem não familiares, né? Então, se você lê o livro do Chapman lá, apesar de ser bem didático e tudo mais, os métodos sim, são bem diferentes do que a gente está acostumado em outras teorias. Então, aquela coisa de teoria de perturbação, de você expande num parâmetro, não é bem assim. As ideias são bem mais envolvidas, né? Então, eu vou tentar explicar mais ou menos como que é esse procedimento para achar soluções. Então, soluções com essa fórmula aqui. Então, essa forma, onde a função de distribuição ela é um desvio do equilíbrio. Tá? Esse ΔF é um desvio do equilíbrio. Tá? Então, a gente vai buscar quem que são esses... a forma desses ΔFs aqui. E como a gente pode e depois ver como que é o comportamento do fluido dado, né, esse um desvio de equilíbrio aí que satisfaz, né, dentro de certas aproximações da equação de Bose. Então, para isso, tem certas suposições fundamentais, tá? Que é o seguinte, ó, a solução F aqui, que é uma solução próxima do equilíbrio, ela vai preservar ó, os desvios do equilíbrio, né, embora eles modifiquem ali as velocidades do equilíbrio, né, a distribuição de velocidades do equilíbrio, localmente esses desvios eles não vão afetar os campos hidrodinâmicos básicos, tá? Densidade, velocidade e temperatura. Ou seja, se você calcular a densidade UT no equilíbrio, e para a função que está, né, com desvio do equilíbrio, ele vai ser igual. Isso aqui é bem confuso, né? Lembra, o F0 depende do ρ UT, né? Então, as integrais aqui com o F0, elas não significa que esse é o ρ hidrostático, esse é o U hidrostático, né, com os frentes, significa simplesmente que os coeficientes são os que aparecem ali. Né? Mas, no entanto, o F aqui, ele não é mais o F do equilíbrio. De modo geral, tá? Essas médias vão ser iguais. Então, esse F é diferente desse, mas a média, ela dá a mesma coisa. Então, por que isso aqui é confuso? Né? Porque, à primeira vista, você não entende isso aqui. Você fala, mas como assim? Como que você está tirando o fluido do equilíbrio, mas você está mantendo, né, os campos hidrodinâmicos iguais os que você calcula no equilíbrio? Né? Então, parece que não está acontecendo nada. Né? Essa condição não permite que aconteça nada com os campos hidrodinâmicos. Mas não é bem assim. Por quê? É aí que vem a história de ser um pouco enrolado esse procedimento. Você vê, essas relações elas são válidas para os campos fundamentais, ou seja, os desvios, tá, eles não afetam diretamente esses valores dos campos fundamentais. No entanto, então aqui, né? Peraí, deixa eu falar antes. No entanto, os valores do tensor de pressão e do fluxo de calor, esses sim vão ser afetados, tá, pelos desvios do equilíbrio, tá? E através das relações hidrodinâmicas, tá? O tensor de pressão e o vetor de calor fora do equilíbrio, eles vão, através das equações hidrodinâmicas, modificar os campos de densidade, temperatura e velocidade. Tá? Então, indiretamente. Tá? Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor usando os próximos slides. Se você comparar esses dois lados aqui, sim, é a mesma coisa, tá? De forma equivalente, você pode dizer isso. Então, os desvios locais do equilíbrio preservam, tá? Preservam a massa, o momento e a energia local, no entanto, elas vão alterar os tensores ali, o tensor de pressão e o fluxo de momento, tá? Aqui que tá. Então, esses desvios de equilíbrio, eles vão afetar essas quantidades, como eu falei, então vai ter a parte de equilíbrio aqui, tá? No caso do vetor de difusão de calor, a parte de equilíbrio é zero, então não tem. Então vai ter a parte de equilíbrio mais a parte do desvio. O que eu estou falando, o que eu estou tentando explicar é que essa parte aqui agora não vai ser mais zero, tá?
como essa parte aqui não vai ser mais zero, as quantidades que vão aparecer aqui, nesses termos que estão de vermelho, tá, vão ser diferentes do que apareceria no equilíbrio. E a equação aqui agora, envolvendo esses termos, vai fazer com que o campo de velocidade, densidade e temperatura tenham que se ajustar a essa nova situação. A equação tem que ser satisfeita. Tá? E quando isso acontece, o equilíbrio local muda. Então, a gente fica consistente com isso aqui de novo. Tá? Não sei se ficou claro. Pessoal, é bem enrolado isso aqui. Mas, então, dever de casa e tarefa de casa é entender isso aqui direito depois. Mas a ideia é essa. Então, os desvios afetam esses caras afetam os campos. Tá? Então, os campos não são afetados diretamente, mas indiretamente através dessas equações hidrodinâmicas. Então, tá. E aí, outra suposição aí também do procedimento desse procedimento aqui é você propor uma forma para os desvios de equilíbrio, que na verdade não tem nenhuma restrição aqui. Afinal de contas, você está interessado em desvios de equilíbrio causados por uma ação externa do fluido. Né? Então, você não pode causar um desvio de equilíbrio arbitrário. Né? Você não tem, né, vamos fisicamente pensando, experimentalmente, você não tem como pegar um fluido e alterar as velocidades moleculares, né, diretamente. Você sempre vai fazer isso agindo no fluido com gradientes de temperatura, né, então esquentando, né, colocando o fluido em contato com um reservatório térmico, ou por cisalhamento, né, através de um gradiente de velocidade dessa forma. Então, os desvios do equilíbrio que têm sentido físico, eles vão ter essa forma mesmo. Tá? Então, não tem restrição em propor essa forma aqui para os desvios de equilíbrio. Tá? E uma vez que você propõe essa forma, a tarefa agora consiste em determinar esses padrões. Então, esse A, esse vetor A aqui, que depende das velocidades térmicas, e esse tensor B, que depende das velocidades térmicas, eles são os parâmetros aqui que você vai buscar né, os valores que satisfazem a equação de Boltzmann. Então, são ansatz, né? Você está parametrizando, né, a forma da solução através desses vetores aqui, esse vetor e desse tensor, e você vai buscar agora quem são esses caras que satisfazem a equação de Boltzmann aproximadamente. Aí. Mas já olhando aqui, a partir daqui a gente pode identificar, tá? Se a gente pega essa forma do desvio de equilíbrio e substitui lá onde eles aparecem nas expressões para o vetor de difusão de calor e do tensor de pressões, você imediatamente já consegue identificar os coeficientes, quem vão ser os coeficientes de transporte do fluido, tá? Em termos desses parâmetros. Por quê? Você vê, o gradiente aqui espacial, ele sai da integral, tá? E você pode, por exemplo, aqui no fluxo de calor, né, separar um termo aqui que multiplica separar essa parte integral, que é a parte que você agora vai determinar, né? Uma vez que você achar o A, você vai saber calcular essa integral aqui, tá? Porque envolve a distribuição de equilíbrio, tá? E essa quantidade que aparece entre o vetor de difusão de calor relacionando o vetor de difusão de calor e um gradiente de temperatura, a gente sabe que nesse caso aqui não seria o coeficiente de difusão, mas um tensor, né? Então, porque é a forma geral, né, que está aparecendo aqui. Então, para você transformar um vetor em outro de forma geral, a quantidade que relaciona linearmente essas dois vetores é um objeto de dois índices, mas a gente já vai ver que isso fica assim, se simplifica para um coeficiente escalar depois, né? É um fluido isotrópico. Da mesma forma no tensor de pressões, né? Então você pode separar agora, né, uma vez que você colocou essa forma do desvio, você pode separar o gradiente aqui e você separa uma quantidade, agora tem 4 índices, né, mas que relaciona o estresse ali, né, o tensor de pressões, com o gradiente do campo de velocidade, né, local. E aí a gente sabe que isso aqui são os termos, vão ser os coeficientes de viscosidade do fluido. Vai aparecer essa relação é dada pelos coeficientes de viscosidade. Então, é claro que daí
o procedimento em si é bem complicado, mas o resultado final é isso aqui, ó. Se você supõe que são gases isotrópicos, né, então as interações ali, elas não claro, para chegar nessa solução, você precisa agora, né, levar em conta lá a integral de colisão e tudo mais. Então, essas suposições aqui afetam aqueles as propriedades ali daquela seção de choque e tudo mais. Tá? Mas, de modo bastante geral, para interações isotrópicas, né, então, que não depende da direção, e para gases monatômicos, a quantidade que relaciona o vetor de difusão de calor com o gradiente de temperatura é um escalar, tá? Que é o coeficiente de difusão de calor, e aparece da mesma forma a quantidade que relaciona os gradientes de velocidade com os estresses locais, tá? A parte de não equilíbrio, também vira só um escalar, e esse a gente identifica como coeficiente de viscosidade. A expressão derivada da teoria cinética está aqui, né? Mas deixa eu só terminar de explicar essa fórmula. Então, aparece isso aqui. No caso aqui da viscosidade, aparece esse U chapéu, né? Então, só para dizer, é a parte simétrica sem traço, né? De traço nulo. Tá? Que é o que aparece, né? Nas equações de Navier-Stokes. Desculpa esse barulho, aí tem um caminhão passando na rua aqui. Faz um barulhão. Então sumiu a parte não simétrica, né? Também é por conta dessas hipóteses aqui, tá? A parte, como chama, né? Que simétrica é o negativo, né? Não é não simétrica, é antissimétrica. Isso. Mas mais do que isso, né? Então, como eu falei, a teoria cinética, ela te dá a forma aqui das equações constitutivas, mas além disso ela te dá as expressões microscópicas dos coeficientes, né? Então, no caso, então agora realmente os detalhes da seção de choque ali entram, né, para essa conta, e no caso, né, de esferas rígidas, que esferas rígidas são então, partículas, moléculas, é que é estranho falar moléculas monotômicas, né, mas moléculas monotômicas têm um raio finito, e esse raio, a partir desse raio, não tem penetração, né? Então, é o conceito. Vocês devem ter já ouvido falar nisso no conceito, no contexto de dinâmica molecular. Né? Então, um potencial de interação que é um degrau infinito, né? Enfim, essas são as expressões que podem ser derivadas a partir da teoria cinética. Então, tem toda a dependência aí com os parâmetros dessas esferas rígidas, no caso, a massa e o raio, né? Então, tá, isso aqui é legal, mas faz algum sentido? Será que na prática tem alguma validade? E de fato tem, né? Então, essa combinação, né, de fatores aqui, então, só lembrando, 3R sobre 2 é o calor específico molar, volume constante para um fluido monatômico. Tá? Então, você vê que está aqui. O mu é a viscosidade e a viscosidade de cisalhamento, e o C é a condutividade térmica. Condutividade térmica. O coeficiente de fusão de calor, acho que tem outros fatores ali, mas tá. O ponto é que essa dimensão, essa combinação dessas quantidades aqui é uma combinação adimensional, tá? E se você pegar essas fórmulas aqui, você chega à conclusão que é 2,5 aproximadamente, tá? E isso aqui está em acordo com o que é observado, né, para valores experimentais dessas quantidades para gases nobres. Tá? Então, o gás nobre um gás nobre, bom, rarefeito, né, é o mais próximo que você pode ter de um gás ideal. Então, nesse contexto, as hipóteses ali são válidas, né, todas aquelas hipóteses usadas ali são válidas, e a teoria de fato prevê esse valor aqui. Né? Então, isso é bem interessante. Né? Se você tiver um gás não ideal, não vai valer. Né? Então,
Então tá, só agora a gente pode pegar essas relações aí que foram derivadas a partir da teoria cinética e ver o que acontece com as equações do fluido. E a gente, né, só substituindo lá e abrindo um pouco as expressões, você chega nas expressões, né, tradicionais aí das equações de Navier-Stokes, tá? Então é dessa forma, tá, que as soluções de não equilíbrio, tá? O que a gente fez, né? A gente buscou soluções de não equilíbrio que estão, na verdade, próximas do equilíbrio, né? São os desvios próximos, de, desvios locais do equilíbrio, e como que esses desvios locais que satisfazem a equação de Boltzmann levam a aquelas equações constitutivas ali e uma dinâmica de um fluido, né, viscoso, né, que obedece às equações de Navier-Stokes, né, os campos hidrodinâmicos, né, a dinâmica indireta ali, né, que, é, que, que é que resulta da dinâmica da equação de Boltzmann, os campos vão estar satisfazendo essas equações aqui. Então, só para apontar aqui, na hora de escrever essas equações, eu desprezei esses, embora esses parâmetros aqui dependam da temperatura, né, para tirar os gradientes aqui, eu desprezei. E uma coisa legal de notar é que, veja, a gente não achou nenhum coeficiente viscosidade de volume, né? Aquele segundo coeficiente de viscosidade, tá? Isso é um resultado, na verdade, que é bem geral, tá? Qualquer gás monatômico, o coeficiente de viscosidade ele vai ser nulo, tá? Então, está mais... na verdade, a gente vai ver aqui que quando levar em conta algumas correções, você pode ter um coeficiente de viscosidade volumétrica residual, né? Mas a verdadeira, só explicando, né? A verdadeira origem da viscosidade volumétrica são os graus de liberdade interno os graus de liberdade internos das moléculas, que não estão sendo levados em conta nessa formulação, tá? Na verdade, é justamente o descompasso entre a relaxação, né, dos graus de liberdade interna das moléculas e a translação delas que levam a uma viscosidade volumétrica. Só para, por curiosidade, está bem explicado lá no livro do Landau. Tem as referências aqui no final. Deixa eu ver que horas são, para ver quão rápido eu tenho que passar. Tudo bem. Olá, pessoal, eu quero só mostrar uma das maneiras como você pode, pelas quais você pode introduzir correções aí na formulação e o que levam a uma equação de estado para um gás não ideal. Tá? Nesse caso, ainda para um gás rarefeito e tudo mais, aqui dentro do contexto da teoria de Boltzmann. Tá? Mais para frente, a gente vai, como eu falei, a gente vai substituir ali, a gente vai trocar a formulação exata da equação de Boltzmann para um modelo cinéticos e a gente vai conseguir fazer, de modo assim, semi-empírico, coisas mais gerais. Mas no caso aqui, isso aqui tudo vai estar ainda no contexto da equação de Boltzmann. Então, que eu marquei aqui, né? Que são essas correções por volume de exclusão molecular. Tá? E o que a gente vai depois, já usando os modelos cinéticos semi-empíricos, a gente vai depois ver como que a gente pode introduzir forças intermoleculares de longo alcance. Tá? Então, tá. Então, a ideia é mais ou menos assim. Se você pegar isso aqui, vocês viram a parte de dinâmica molecular, né? Se você... essa aqui é a função de distribuição radial de partículas, né? Que é se você vai fazendo... contabilizando camadas, né, esféricas em torno de uma partícula e fazendo um histograma ali, né, de quantas partículas tem em cada uma dessas camadas, você, em função do raio, você vai ter esse tipo de distribuição aqui para os fluidos. Aqui, nesse caso, é um fluido de Lennard-Jones, tá, nessas condições aqui, na verdade, a pressão é até bem alta, então é um estado que tem bastante estruturação. Então, o que é isso aqui? Então, você tem uma partícula na posição zero, tá? Você tem se você vai aumentando se você vai se afastando dessa partícula até mais ou menos 1 aqui nas unidades de Lennard-Jones, você não vê nenhuma outra partícula, então essa unidade é o 1 aqui é um sigma, né? O sigma é aquele parâmetro, aquela escala de
espacial que aparece no potencial do ângelo, não tem nenhuma partícula até essa distância, aí você vê a primeira camada de vizinhos, né? Que tem um pico bem forte, daí depois tem mais uma parte bem menos populada, povoada, sei lá, de partículas, depois uma segunda camada e assim por diante. Isso aqui é um estado supercrítico, se não me engano, né? Se você olhar para o diagrama de... Então tem uma estruturação forte, na verdade, né? Geralmente para gases mesmo, isso aqui já tem a primeira camada e depois já fica uma coisa bem sem nenhuma estrutura, né? Mas o ponto é que, independente isso aqui, de modo bem geral, né? Você tem essas duas regiões. Então, uma região onde você não encontra ninguém próximo, tá? Então, as forças, elas intermoleculares ali não são suficientes para... Sempre tem um core ali, né? As partículas não conseguem se aproximar mais do que uma certa distância, tá? E daí tem uma parte intermediária com uma certa estruturação, mas se você for longe o suficiente, cada partícula, né, ao longe, ela vai ver quase uma densidade uniforme de partículas, é quase como se ela visse um contínuo. Tá? Então, na verdade, isso aqui dá para entender já só olhando aqui. Bom, deixa eu passar. Por exemplo, aqui é para água, né? O mesmo tipo de coisa acontece, né? Só que aqui tem mais curvas plotadas porque, na verdade, é por átomo, né? Então, por exemplo, por exemplo, se você pega hidrogênio e oxigênio, né? Então são moléculas de água nessas condições aqui. Então o primeiro pico, vocês viram isso, né? Na parte de dinâmica molecular. É a ligação, né? Então você tem uma distância da ligação aqui nesse certo valor. Esse primeiro pico são os átomos de hidrogênio e oxigênio que estão na mesma molécula. Tá? Depois tem um segundo aqui, que são as moléculas e assim por diante. Mas depois uniforme, na parte uniforme. As distâncias entre moléculas mesmo você pode visualizar melhor comparando as distâncias entre átomos de oxigênio, né, que sempre pertencem a moléculas diferentes. Então, olha para isso aqui, sempre tem uma parte que o oxigênio não vê, né, uma molécula não vê a outra, e daí tem o pico aqui num certo valor de primeira camada de vizinhos, e uma certa estruturação, e depois fica constante. Mesma coisa para os hidrogênios, né? Então, um pouquinho mais aqui, estruturação. Tem esse primeiro aqui, são os hidrogênios da mesma molécula, né? Lembra que tem um ângulo, então eles estão, na verdade, uma distância próxima, né? Mas o ponto é que sempre tem essa cara, né? Uma parte que não tem ninguém perto, por causa dessas forças repulsivas, né, de curto alcance, e ao longe uma densidade uniforme. E essas propriedades a gente pode, a partir desses gráficos, a gente pode, a mesma coisa aqui para o CO2, tá? A gente entender como que a gente pode introduzir as correções de volume de exclusão, né, que basicamente vai usar o fato de que, né, de curto alcance, você realmente, cada partícula ali do sistema, ela não permite que outras partículas cheguem mais próximas do que uma certa distância. Tá? Isso pode ser modelado como uma espécie de esfera rígida. E, ao longo alcance, como a partícula vê uma densidade uniforme, você pode modelar depois qualquer interação de longo alcance, levando isso em conta, como se fosse mesmo um campo médio, né? Então essa é a ideia. Tá? Depois a gente vai ver isso melhor. Mas eu vou só explicar rapidamente, tá? Isso aqui é bem rápido. É só para vocês entenderem como que essas correções podem ser introduzidas. Essas correções de exclusão de volume podem ser introduzidas aqui no contexto da equação de Boltzmann. Então tá, é o resultado já, tá? Então, se você tem moléculas, né, que tem um diâmetro, isso aqui eu estou só enfatizando, né? A gente não vai usar isso aqui, eu só quero mostrar mesmo como que, se você quisesse, né, introduzir sofisticações na teoria, mais ou menos como que você poderia proceder, tá? Então é ilustrativo só. Então, se as moléculas tiverem um diâmetro efetivo D, o que acontece com a equação de Boltzmann? Né? O que muda? Bom, a integral de colisões, ela muda, né? Então, aqui é a integral de colisões original,
Ela, primeiro, ela tem um shift aqui, né, por um certo fator que envolve distribuição de equilíbrio, essa combinação ainda é multiplicada por um fator. Lógico, a teoria é bem complicada. Então, o fator aí, né, esses fatores que aparecem, tem essas formas bem complicadas aqui, mas o ponto é que dá para fazer, tá? Tá feito lá no livro do Chapman. E o parâmetro fundamental que aparece aqui é esse B, né? Esse B é o volume de exclusão por partícula por unidade de massa, tá? Então é curioso, né, que o volume de exclusão, se você usar essa forma aqui, você vê que é 4 vezes, né, o volume de cada molécula. Né? Então, esse é um resultado já era conhecido. Né? E a pergunta é, poxa, então tá, como que isso então, né, se você deduzir de novo as equações de balanço, como que elas mudam, né, a partir dessa mudança aqui da descrição da equação de Boltzmann, tá? Só para a gente criar essa intuição aí. O que vai acontecer é o seguinte, aquelas propriedades que valiam exatamente, né, zero, igual aquelas propriedades da integral de colisão, né, onde essas integrais aqui eram sempre zero, agora não vão ser mais sempre zero. Tá? A da massa vai, mas para velocidade e para energia, eles vão ser agora, né, vai dar esse resultado aqui, que depende daquele B. Né? Então, quando B vai a zero, você recupera o resultado anterior. E nota, então, para você entender o que acontece nas equações hidrodinâmicas, o truque é identificar esses caras com uma nova contribuição para o tensor de pressões. Tá? Então, escrever esse gradiente como o divergente de uma certa quantidade e esse cara aqui como, né, nessa combinação aqui, o divergente de um produto, desse produto escalar. Tá? Só uma definição dessa nova quantidade aqui. Tá? E onde que esse cara aparece nas equações hidrodinâmicas? Bom, ele vai aparecer, ele vai se somar com o tensor de, né, o que você tinha antes, né, que tem a parte convectiva, a parte das pressões lá, que tem a ver com os desvios do equilíbrio, e agora vai ter essa nova parte aí. E como essa nova parte ela é proporcional ao tensor identidade, ele se soma com a parte da pressão que é proporcional ao tensor identidade, que é o que a gente tinha identificado antes como a pressão hidrostática, que continua sendo, né? Então, moral da história, né? Você introduziu, não é toda a história ainda, né? Mas pelo menos no que diz respeito à pressão aqui, aquelas correções elas modificam a relação entre a pressão de equilíbrio e densidade, ou seja, elas levam uma equação de estado, agora uma equação de estado modificada, que não é mais um gás ideal. Então, um gás monotônico cujas moléculas têm um certo diâmetro e podem ser, e você leva em conta a exclusão de volume que tem origem, né, na existência desse diâmetro finito, modifica a equação de estado. Tá? Legal, só para criar essa intuição. Só que, como eu falei, não é toda a história, né? Como você mexeu na equação de Boltzmann, mexeu na integral de colisões, você também agora modifica as soluções, essas soluções aproximadas, né? Esses desvios de Nanquibe também são afetados. Mas o resultado disso é que os coeficientes de transporte, então, os coeficientes, duas coisas, né? Em primeiro lugar, os coeficientes de transporte que você tinha antes, o coeficiente de viscosidade, o coeficiente de condutividade térmica aqui, eles são corrigidos, né, por fatores aqui que dependem do B, esse que aquela função que depende do B, então eles aparecem de uma forma corrigida. Mas tem uma mudança qualitativa também, que aparece agora, de fato aparece uma densidade volumétrica. Tá? Daí, então, só para entender, vamos dizer, isso aqui é um resultado como é uma coisa residual, vamos dizer assim. Né? Como eu falei, a verdadeira origem da viscosidade volumétrica são os graus de liberdade interna. Aqui você não tem, né? Você tem você está levando só em conta o volume de exclusão, tá? Então isso aqui é uma coisa meio residual, tá? Por que eu falo isso? Porque se você vê, é proporcional ao Q, né? O B, essas coisas são pequenas, e isso aqui é pequeno, na verdade. Então, mas na verdade, quando a viscosidade volumétrica existe num fluido, geralmente ela é maior, né, que a viscosidade de cisalhamento, né, o valor numérico. Tá? Porque a verdadeira origem são graus de liberdade interna, que se modifica bastante.
Então, se quem quiser olhar, pode ver lá o livro do Chapo Moraes. Pessoal, vamos ver, a gente tem um tempinho ainda. Essa é a última parte da aula. Dá tempo, vamos fazer. Tá? A última coisa que a gente vai fazer agora é o seguinte, é justamente introduzir esse modelo cinético que eu falei que vai substituir. Tá? Então, esse aqui já é o primeiro passo para chegar no método de Lattice-Boltzmann. Tá? Essa substituição, então a gente vai abandonar a descrição da equação de Boltzmann que é restrita ali. Né? São duas coisas que acontecem. Né? Deixa eu só botar aqui a equação. Quando a gente substitui esse termo aqui, em primeiro lugar, a gente simplifica, a gente vai fazer isso visando simplificar a equação, como eu disse, né? Aquela integral de colisão é o termo que complica a equação de Boltzmann. Mas, ao simplificar a equação, como a gente não mais vai estar sujeito àquelas hipóteses, tá? Que você tinha antes para chegar naquela fórmula do termo de colisão. Tá? Isso dá uma certa flexibilidade que vai permitir que a gente estenda aqui a equação de Boltzmann, embora não tenha uma forma rigorosamente derivada para o termo de colisão, como eu falei, é um modelo, tá? Uma característica, parâmetros ajustáveis, né? Já vou mostrar aqui embaixo. Mas a gente vai ganhar uma flexibilidade ao fazer isso e vai permitir que a gente use essa equação para estudar fluidos complexos, né? Fluidos não ideais. Tá? E não só não ideais, mas fugindo ali daquelas condições restritivas ali, que foram enunciadas antes. E esse modelo cinético ele é bem simples. Então isso aqui é o seguinte, é a chamada modelo de colisão BGK, são as iniciais dos autores, tá? E é muito simples, na verdade, né? Ele é só ele é só isso aqui, ele, não é mais uma integral, tá? É direto a diferença entre a função f que você tem naquele instante menos a função de equilíbrio, tá? A função de equilíbrio sendo essa, tendo local, né? Tendo essa cara aqui, tá? E, como eu disse, envolve um parâmetro ajustável no modelo, tá? Que é esse tal C, né? Chamado de tempo de relaxação ou tempo de colisão, tá? Esse é o parâmetro que você pode ajustar e, e ajustar a descrição de diferentes fluidos diferentes fluidos que você vai estar descrevendo com essa equação vão corresponder a diferentes valores desse parâmetro aqui. Tá? É isso, é um parâmetro só, né? Então, é esquisito. Mas funciona. Então, a origem desse modelo é esse paper aqui, né? No contexto de plasma, né? É legal, porque a teoria cinética ela tem uma história bem legal em pesquisa em plasma. Né? Muita coisa foi aproveitada desses processos de plasma. Aí. Então, lógico, o modelo, embora ele substitua a integral de colisões original de Boltzmann, ele tem que manter as propriedades gerais da integral, né? Como, por exemplo, as integrais o fato de que ela preserva essas relações aqui, né? Ela satisfaz essas relações aqui. Então, isso aqui tem que ser preservado. Então, é óbvio, né? Isso aqui é meio que... Se você usar essa forma aqui, você vê que é trivial, né? Você põe essas quantidades ali, substitui, você faz né? Você usa as definições dos movimentos hidrodinâmicos para fazer integrais, né? E é trivial mostrar que isso aqui é tudo zero mesmo. Né? Além disso, ela também tem que ser compatível, né? O modelo cinético tem que ser compatível com essas suposições aquelas suposições usadas para achar soluções próximas do equilíbrio, as suposições de Escott, né? Onde os valores locais são preservados. Né? Também é trivial, né? É trivial porque meio que até pode ser derivado a partir daqui diretamente. Né? Enfim, vocês podem depois sentar e analisar com cuidado, mas
O ponto é que tem que ser compatível com essas propriedades essenciais aí, tá? Então, essa aqui é a nova equação. Então, a partir de agora, esquece aquela coisa complicada, colisão. Esse é o modelo de colisão que vai ser usado no Lattice-Boltzmann, tá? E, na verdade, generalizações disso vão ser só, ainda vão manter sempre. Não. Você pode ter, por exemplo, modelos com vários tempos de colisão, por exemplo, mas 90%, sei lá, vamos chutar um número aí, quase todas as aplicações que você vê de teoria de Lattice-Boltzmann são baseadas nesse modelo cinético aqui. Você pode novamente fazer aquele procedimento de Chapman-Haskell para encontrar os desvios de equilíbrio e derivar as expressões dos coeficientes de transporte, tá? E você vai encontrar novamente, né, essas formas para a parte de não equilíbrio do tensor de pressão e do vetor de calor. Só que agora os coeficientes de viscosidade, eles têm essa expressão aqui mais simples, né, dada em termos desse parâmetro. Tá? Então, esse parâmetro aqui define os coeficientes de transporte do fluido. É dessa forma que você modela diferentes fluidos, escolhendo diferentes valores para esse parâmetro aqui. Tá? Em particular, a viscosidade usada. Então, só que acontece uma coisa. Lembra que para gases ideais, né, isso aqui tinha que ser 2 meios. Tá? Isso aqui já não vale mais. Tá? Se você fizer calcular esse quociente aqui de termos, você chega nesse valor que é diferente do 2 meios. Então você já sabe que já não é. Você, ao fazer essa substituição no modelo cinético, você estragou essa relação que você tinha antes. Então aqui a gente já começa a ver os primeiros sintomas daquela restrição que eu coloquei lá no começo, uma das limitações do Lattice-Boltzmann, que é transporte térmico, né? Então você vê que você já não tem uma consistência, né, para essa relação aqui que envolve o coeficiente térmico. Então, justamente a partir daqui a gente vai começar a ver que vão ter outras restrições, outras coisinhas que vão aparecendo que vão fazer com que essa descrição de transporte térmico, pelo menos nessas formas mais comuns de Lattice-Boltzmann, não sejam muito consistentes. Né? Vão parecer consistências termodinâmicas, é isso que eu quero dizer. E é por esse motivo que a maioria das aplicações são isotérmicas. Né? A gente também vai fazer isso. Note, se você se restringir agora a um problema isotérmico, você não precisa se preocupar com isso, tá? E o seu parâmetro aqui de colisão vai se relacionar diretamente com a viscosidade, na verdade, com a viscosidade cinemática do fluido, né? Para uma determinada temperatura. Tá? E aí você tem uma relação, um modelo baseado só em densidade cinemática. Última coisa agora, eu já estou terminando, prometo. Eu sei que já passou um pouco do tempo, mas hoje é, sem dúvida, a aula mais enrolada. Né? Uma coisa que a gente pode fazer para simplificar um pouco a equação de Boltzmann, então, é trabalhar um pouco esse termo aqui que tem um gradiente de velocidade, tá? Que envolve a força externa. Né? Então, por quê? A gente vai ver melhor por que isso é conveniente depois, né? Mas a ideia é muito simples, né? Então, primeiro, passa ele para esse lado aqui, e agora a gente vai aproximar esse gradiente pelo o gradiente da função de distribuição de qualquer, né, fora do equilíbrio, vai ser aproximado pelo gradiente no equilíbrio, tá? Como os desvios de equilíbrio são pequenos, isso aqui é aproximadamente válido, mas o fato é que o gradiente do equilíbrio pode ser escrito direto em termos dessa combinação aqui, envolvendo a velocidade térmica e, novamente, a função de equilíbrio. Em outras palavras, a gente se livrou desse gradiente de velocidade que vai tornar, que dificultaria a nossa vida lá para frente, tá? Então, só para, usando essa aproximação, a gente se livra desse gradiente, a gente consegue escrever esse termo de uma forma mais explícita, e agora a gente pode combinar, né, esse termo com, né, um fator aqui que faz o papel de uma função de equilíbrio efetiva, né, onde você já leva em conta os efeitos da força externa. Isso dá origem ao que se chama, né, os termos de força, né, são sempre implementados dessa forma, tá, no Lattice-Boltzmann. Na verdade, tem duas formas de implementar, né, dessa forma geral, mas assim, isso aqui,
como eu falei, né, você pode definir uma função de equilíbrio efetiva, dada por essa combinação, e a equação assume essa forma, que é o que já estava escrito ali antes. No entanto, algumas vezes você encontra uma outra forma de implementar esse sistema de força que envolve uma observação aqui. Então, se você olhar para aquela expressão, você reconhece o seguinte, que né, a função de equilíbrio multiplicada por 1 mais, né, esse fator aqui, isso aqui é aproximadamente uma função de equilíbrio calculada para uma velocidade que tem um shift, né? Então, e onde esse shift é, né, tal de colisão, tempo de colisão, vezes a força externa. Então, essa função aqui é aproximadamente igual a isso aqui. Então, uma forma um pouquinho mais, dá essa, um pouquinho mais compacta, né, de escrever a equação, né, onde você tem a forma funcional da função de equilíbrio, só que calculada por uma velocidade shiftada, né. Então, você ganha um pouco, tem um ganho interpretativo aqui, né, você vê que o efeito da força externa é causar esse, vamos dizer, esse impulso, né, nas partículas, né? Essa mudança de velocidade aí. Tá? São duas formas de implementar. No programinha lá, por exemplo, né, tem implementado essas duas formas, vocês podem testar. Você vê que não muda nada, né? Praticamente é uma aproximação muito boa isso aqui. Isso, pronto. Esse é o último slide. Então, seja dessa forma ou dessa forma, tem as duas maneiras de implementar o termo de força. Essa vai ser a equação base, tá? A partir da qual a gente vai derivar a equação de Lattice-Boltzmann. Já tem muito a cara já da equação de Lattice-Boltzmann, na verdade. Tá? O que precisa fazer? São duas coisas que precisam ser feitas aqui para a gente chegar naquele algoritmo lá que eu mostrei lá no começo da aula. A primeira delas é fazer introduzir um esquema de propagação do tempo, né? Então, onde você vai marchar no tempo aqui por um tempo discreto, certo? Uma discretização temporal, se você quiser. E, em segundo lugar, introduzir a rede, né? A rede de Boltzmann mesmo. E a gente vai ver que né, não é de forma alguma, quer dizer, normalmente, né, o que você faria se você tivesse um contexto de CFD tradicional? Você discretizaria o espaço, discretizaria o tempo, a partir daquelas fórmulas de diferenças finitas, né, e tentaria resolver dessa forma. Não é isso, não é isso que é feito no Lattice-Boltzmann, é uma coisa bem mais interessante, vamos dizer assim, é diferente, né? É uma coisa totalmente diferente que é feita, esse esquema de evolução temporal, que vai justamente levar ao que eu falei também lá no começo, que é essa correlação, né, entre o grid espacial e o passo temporal, né? É justamente isso que vai ser resultado desse procedimento. Então tá aqui ao final, essas são as referências, esses slides vão estar lá no site do E-Disciplinas depois, tá? Vocês podem procurar. Em particular, eu vou destacar aqui, se quem tiver interesse, esse livrinho do Kremer, eu tenho aqui, não sei se vocês estão me vendo ou não, vou mostrar. Ele tem lá na livraria da física, vocês podem comprar ele, sei lá, uns R$30, alguma coisa assim. Ele é bem interessante para essa parte, para entender esses fundamentos cinéticos. Tá bom? Eu vou parar de gravar agora. Aqui.